Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Agora é oficial. O ex-presidente Lula vai assumir um ministério no governo da presidente Dilma Rousseff. Ele vai comandar a Casa Civil. Lula será o grande responsável pela articulação do governo. A decisão foi tomada após 2 reuniões, ontem à noite e hoje cedo. Lula deve comandar mudanças não só na área política, mas também na economia. O atual chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, será chefe de gabinete de Dilma. Ao se tornar ministro, Lula terá foro privilegiado na Justiça e as investigações sobre ele saem das mãos do juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, e passam para o Supremo Tribunal Federal. As opiniões se dividiram em Brasília. O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães, comemorou em sua conta no Twitter. Mas o líder do DEM, Paulderney Avelino, disse que vai entrar com uma ação na Justiça contra a nomeação. A posse de Lula deve acontecer na semana que vem. No meio da tarde, a presidente Dilma Rousseff deu uma coletiva para falar sobre a nomeação de Lula. O conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica que é necessário ter para que a gente tenha o desenvolvimento no país continental como o nosso. Nós temos 6 anos de trabalho cotidiano junto, durante a segunda fase do governo dele. Então, eu estou muito feliz com a vinda dele. Na coletiva, Dilma negou que o ministro Nelson Barbosa, da Fazenda, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, vão deixar o governo. O ex-presidente Lula voltou de Brasília para São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está no Instituto Lula e tem mais informações para a gente. Olha, o ex-presidente veio do aeroporto diretamente para cá. Ele chegou pouco depois das 4 da tarde e desde então está reunido com diretores e também com o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. A assessoria de imprensa não confirmou se Lula vai falar, ao final dessa reunião, vai falar com os jornalistas que estão aqui em frente ao Instituto. Mas também essa possibilidade ainda não está descartada. Bem, a posse de Lula como novo ministro-chefe da Casa Civil está marcada para terça-feira, mas antes disso, ele deve participar, continua prevista a participação dele na manifestação de apoio ao governo que acontece na sexta-feira na Avenida Paulista. Bem, depois da reunião, depois daqui do Instituto Lula, o ex-presidente, novo ministro, deve voltar para a casa dele em São Bernardo do Campo. Obrigada, Carla. A cobertura completa sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão judicial que enviou o caso do triplex em Guarujá para o juiz Sérgio Moro. Os promotores Cássio Concerino, José Carlos Blá e Fernando Henrique Araújo, que denunciaram Lula e mais 15 pessoas, recorreram contra a decisão da juíza estadual Maria Priscila Hernandes Veiga de Oliveira, que repassou o processo para a Justiça Federal em Curitiba, onde o caso também é investigado. Para a juíza, os crimes denunciados são federais. Já os promotores paulistas consideram que os crimes são de âmbito estadual e devem ser julgados em São Paulo. Lula foi denunciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, acusado de ocultar a propriedade do imóvel. Os promotores pediram a prisão preventiva do ex-presidente. A mulher de Lula, Marisa Letícia, e o filho Fábio também foram denunciados. O ex-presidente nega ser o dono do apartamento. Em nota, no começo da semana, o Instituto Lula afirmou que também vai recorrer porque entende que o caso é de competência da Justiça Paulista. E hoje teve mais uma mudança no governo. O deputado do PMDB, Mauro Lopes, vai assumir a Secretaria de Aviação Civil. Ele deve tomar posse na quinta-feira. O assunto dividiu o partido que, na Convenção Nacional, feita no último sábado, havia firmado o compromisso de não mais aceitar cargos no governo.
A maioria dos ministros do STF rejeita o recurso que pedia mudanças no rito de impeachment da presidente Dilma. 6 ministros votaram contra o recurso apresentado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Com a ação, a Câmara pretendia reverter o rito que foi definido pelo STF no final do ano passado. Pela decisão, o Supremo determinou que a votação na Câmara tem que ser aberta, que as chapas só podem ser formadas por indicação de membros por parte dos líderes dos partidos e que o Senado tem o poder de recusar a abertura do processo de impeachment, mesmo que o processo passe na Câmara. E a crise econômica vem afetando com força a indústria paulista. É o que mostra um levantamento da Fiesp. De acordo com o estudo, as indústrias paulistas fecharam 12 mil postos de trabalho em fevereiro. Na comparação com janeiro, houve uma queda de 0,53% no nível de emprego. Ainda segundo o levantamento, em 22 setores da indústria pesquisados, 17 demitiram funcionários. O destaque negativo ficou com o setor de metalurgia, que eliminou mais de 4.500 vagas no mês passado. E uma feira que acontece aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, mostra as novidades no mercado de segurança. Aqui em São Paulo, o mercado de segurança é um bom negócio. Por ano, rende 3 bilhões e meio de reais e tem um crescimento médio de 10%. Aqui na feira tem todo tipo de câmera, inclusive essa, que é uma tendência, a câmera de corpo, de vestir, e que será usada pela Polícia Militar de São Paulo. E uma das novidades é essa daqui, uma tecnologia para combater a ação de bandidos em caixas eletrônicos. É uma fumaça que, quando disparada, não dá para enxergar nada. O setor de segurança tem passado à margem da crise. Ele teve um crescimento anual em torno de 10% no estado de São Paulo. E como a tecnologia também avança nesse sentido, o acesso a esses produtos tem se tornado cada vez mais fácil. E hoje o dia foi de chuvas bem pontuais, muita nebulosidade, breves aberturas de sol e tempo abafado em todo o estado de São Paulo. E nesse finalzinho de verão, teremos dias com temperaturas bem altas a partir de amanhã. Vamos à previsão? O verão já está acabando e os próximos dias prometem bastante calor e chuvas. Em todo o estado de São Paulo, as temperaturas seguem bastante elevadas e as pancadas de chuva são esperadas em todas as regiões, mais a partir da tarde e início da noite, podendo ser fortes em alguns momentos, mas de forma bem pontual. Os termômetros continuam ultrapassando a marca dos 30 graus em todo o centro-oeste do estado. No centro-norte paulista, o dia mais fresquinho vai ser na cidade de Franca, onde a máxima vai ficar em torno dos 27 graus amanhã. E na costa paulista vai fazer até 29 graus em Caraguatatuba e 30 graus em Santos. O calor também aumenta a partir de amanhã aqui na Grande São Paulo, mas as chuvas do final do dia devem refrescar as noites. Nessa próxima madrugada, mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 30 graus. Na sexta-feira, mínima de 19 e máxima prevista de 31. E para começar o final de semana, calorão na casa dos 32 graus e tempo firme no sábado. E com a chegada da Páscoa, os paulistanos batem perna em busca do melhor preço do bacalhau. Veja a reportagem de Tássia Sena. As ceias de Natal e Ano Novo já foram mais caras para o consumidor. E agora, com a Páscoa, parece que o almoço não será diferente. De acordo com a FEComércio, o preço dos peixes, que são típicos nessa época do ano, está 13,12% mais caro agora que no ano passado. No Mercadão, no centro da cidade, o quilo do bacalhau inteiro sai a R$ 65. Mas a parte mais nobre, o lombo, cada quilo sai a R$ 130. Basta dar uma volta pela Rua Santa Rosa, na zona cerealista, bem ao lado do Mercadão, para encontrar o lombo da mesma espécie de bacalhau do Porto, o morrua, por R$ 80. São R$ 50 de diferença só ao atravessar a rua. Tem que fazer, não adianta, a gente tem que fazer economia em outras coisas, mas o bacalhau nunca falta. E o Gazeta News dessa quarta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.